foi um estagiário no laboratório de informática que eu trabalhava. E a partir daí, Professor Luciano fazer a pós-graduação. falando para os nossos alunos aqui. Geralmente, justamente Livraria Travessia. na pós-graduação, que a minha professora, eu estava destinado para um orientador, né? Eu pensava que ele fazia história da matemática. Quando eu cheguei lá, eles disseram, não, o orientador vai ser esse. Tu vai trabalhar com linguagem de matemática. Eu disse, linguagem de matemática. E já trabalhando há vários anos, eu não sabia nem por onde passava. Principalmente voltado para a área de filosofia, né? Na verdade, era filosofia da linguagem e matemática. E aí, eu sempre gostei de ler, de modo geral, eu sempre gostei de ler. Todo qualquer tipo de literatura, principalmente literatura brasileira, né? E filosofia. Filosofia eu comecei a gostar no ensino médio. E aí foi uma surpresa para mim ter que trabalhar com essa linha de pesquisa que envolvia a filosofia da linguagem, principalmente de um autor austríaco que eu nem imaginava que existia, chamado Ludwig Wittgenstein. Até o nome dele é difícil de pronunciar, né? Eu só vim conhecer ele na pós-graduação por intermédio da minha professora orientadora, que hoje em dia é falecida, faz alguns anos já, né? E foi uma grande surpresa, assim, eu mudei totalmente a minha visão, né, de leitura em termos principalmente de matemática e de educação por causa desse autor, né, que eu nem imaginava. Uma das primeiras vezes que eu peguei os livros, né, na verdade ele é um autor que só publicou em vida um livro apenas, né, que foi Investigações Filosóficas, mas ele deixou um legado em muitos outros livros, muitos foram publicados. E esse livro é muito difícil de ler porque não é um livro sequencial, é um livro feito de aforismos, né? O que são os aforismos? São umas passagens escritas, são frases, algumas estão conectadas em parágrafo, outras não, né? E aí quando eu comecei a ler aquele livro, eu imaginei, assim, eu quero saber como é que eu pensei, né? A minha dificuldade em ler, né, filosofia da linguagem e fazer a conexão com linguagem matemática e com a educação matemática, que foi as duas pós-graduações que eu fiz, né? E isso foi muito difícil no começo, muito difícil, né? E aí eu comecei a perceber, né, depois de trabalhar muitos anos, como eu falei anteriormente, que a matemática poderia ser vista como uma linguagem, né? Não uma língua, né, como a gente fala tradicionalmente, a língua portuguesa, o alemão, o francês, o espanhol, o inglês, a gente poder fazer essa diferenciação, né? E fui descobrir que a matemática também tem uma gramática, que a matemática também tem uma sintaxe, né? E que ela tem simbologia própria, né? E ela tem uma linguagem muito específica dela, que não depende necessariamente de outras disciplinas, ainda que a gente empreste algumas simbologias, né? Por exemplo, da língua portuguesa e principalmente da parte latina, né? E até mesmo grega, né? No caso da geometria, de toda a geometria que veio para cá, né? E aí eu passei a me interessar e a discutir sobre isso. E no mestrado eu trabalhei justamente com a parte de gráfica, eu estava olhando para aquele livro ali, Infográfica da Segunda Guerra, né? Eu trabalhei com alguns gráficos no GeoGebra, né? E voltei a trabalhar com o GeoGebra também já no doutorado. Só que no doutorado eu dei um up, né? Eu pulei para a parte de tradução, né? Porque me interessou, né, saber como a gente pode fazer a tradução da linguagem matemática para a língua portuguesa e vice-versa, né? E que essa tradução não é uma tradução simples, ela não pode ser vista como uma tradução literal. Mesmo se eu fizer a tradução literal, por exemplo, de uma fórmula, de uma expressão, de uma equação, talvez muitos não entendam. Então a gente precisa ter um pouco mais de cuidado em tratar desse tipo de tradução. E a minha tese ela foi sobre tradução interna na matemática.